em recolhimento à amostra de emissões gasosas, né? A acidificação de solos, lagos e rios acontece ao natural, né? Se você tem uma ocorrência de chuva que é ácida, ela vai acidificar o seu meio, tá? A degradação de monumentos e construção civis, tá? Os monumentos, até mesmo em Passo Fundo, apesar de ser uma ocorrência natural de metais expostos ao oxigênio e à água, não é? Mas nós observamos em alguns monumentos que são de cobre, aquela cobertura de óxido de cobre escuro, que é agravada pela acidez. Porque a chuva, ela geralmente já tem, ela é levemente ácida, apesar de que, se alguém tiver pelo menos a fitinha de pH em casa e recolher uma amostra de chuva à noite, meio copo, vocês vão ver que de um dia para outro tem uma variação de 0,5 na escala de pH, fica de 5,6, 5,7, vai até 6,3. Tá? Ela eleva um pouquinho ao natural o seu pH quando está numa região tranquila de ocorrências de poluição atmosférica, como é Passo Fundo. A chuva ácida afeta o desenvolvimento das plantas, ou seja, afeta a produção de alimentos, não é? Afeta a criação de animais, tá? E consequentemente toda a cadeia produtiva. Afinal, nós todos, na nossa maioria, felizmente ou infelizmente, nós somos carnívoros, né? Pode liberar dois elementos químicos que, em excesso, faz muito mal ao solo, tá? São dois metais tóxicos, nós chamávamos até bem pouco tempo atrás de metais pesados. Com o advento da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós falamos de metais tóxicos, que é o alumínio e o cádmio, que em quantidades fora dos parâmetros normais e legais fazem muito mal não só para as plantas, como para os seres humanos, que é aquela cadeia, né? Você adquire um hortifruti granjeiro que está contaminado por metais tóxicos, metais pesados, não é? E você vai se contaminar. Vocês podem ouvir falar em determinadas publicações, galera, ou jornais, que os metais pesados, eles não se dissolvem na água. Só que é ainda pior. Por quê? Muita gente aqui come peixe de água doce, inclusive. Um rio, um curso de água, que está contaminado por metais pesados, metais tóxicos, muito provavelmente ele vai ser ingerido por várias espécies de peixes. Nós temos muitos peixes que se alimentam de algas e outros tipos de alimentos e micro-organismos que se encontram onde? Na lama do rio. Eles vão ingerir, não tem jeito, tá? Eles vão ingerir, vão ser contaminados pelos metais tóxicos. O que vai acontecer, galera? Os metais tóxicos, os metais pesados, eles se depositam nas camadas gordurosas dos peixes, dos outros animais e dos seres humanos. Eles são dificilmente eliminados, tá? A partir do momento que eles são dificilmente eliminados, o homem vai comer o peixe, correto? Em sua camada gordurosa vai ser depositados os metais tóxicos. E com o passar do tempo, muitas moléstias podem ser desenvolvidas pelo acúmulo de chumbo, de mercúrio, não é? Apesar do movimento mundial em torno de mercúrio zero, nós ainda temos uma ocorrência em determinadas regiões do Brasil muito grande, porque ainda é utilizado em mineração, não é?
Qual é o órgão fiscalizador que vai lá nas minerações da Amazônia, do interior de Minas Gerais, fiscalizar se estão usando mercúrio ou não? Infelizmente, nós ainda temos uma incidência de mercúrio na mineração bastante elevada. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um problema com cromo, porque nós temos uma cadeia produtiva metal-mecânica bastante importante em Caxias, em algumas regiões da Grande Porto Alegre, até mesmo na nossa região aqui ao redor de Passo Fundo, e o cromo é bastante presente, tá? E ele causa danos à saúde, ele diminui a produção de determinados hortifrutigranjeiros, tá? Então, os metais pesados, os metais tóxicos nos solos, é um problema de saneamento básico, bastante importante, bastante grave, de difícil recuperação. Uma área degradada por metais pesados e tóxicos não é fácil recuperar, tá? Necessitam, às vezes, décadas para que essas áreas sejam recuperadas. E seria uma visita técnica muito interessante que nós poderíamos realizar, não é? Visitando uma empresa que é uma estatal, é uma filial da Petrobras, e que tem uma recuperação de áreas degradadas, tanto por metais tóxicos como por outras matérias-primas orgânicas e inorgânicas, muito interessante. Ela já funciona há 50 anos em São Mateus do Sul, como exploração de xisto, e tem áreas degradadas de 40, 50 anos atrás, que você olha aquela floresta, aqueles lagos, e não acredita que algum dia foi contaminada e degradada, né? E você pode fazer uma análise muito interessante, que é uma linha do tempo, porque como é um sistema integrado, onde os equipamentos e a mineração são praticamente colados um no outro, obviamente a mineração há 50 anos atrás era 2, 3 quilômetros dos equipamentos de transformação. Hoje fica a 20 quilômetros. Você anda esses 20 quilômetros e você fica observando a linha do tempo da recuperação, da degradação da área. É uma viagem assim de efeitos, de impactos ambientais, na verdade negativos e ao mesmo tempo positivos pela recuperação dessas áreas degradadas. A chuva ácida pelo mundo, e obviamente nós estamos no mundo, não é? Com seus efeitos antropogênicos, ou seja, causados pelos humanos, por nós todos, com sua liberação de gases industriais, combustão de combustíveis fósseis. Galera, essa questão de combustão de combustíveis fósseis, nós temos o advento, inclusive aqui em Passo Fundo nós temos a maior indústria da América do Sul, de biodiesel. Vocês acham que o biodiesel não causa nenhum problema? Nós temos o biodiesel, o diesel do petróleo e o 10% hoje, não é? É chamado, se não me engano, de S10, com 10% de biodiesel que é fabricado a partir de soja, canola, etc. Me respondam. O biodiesel é inócuo, não tem problema nenhum em relação à poluição, a particulados, etc, etc, etc. Não pode causar chuva ácida, não causa poluição nenhuma? Eu acho que causa, professor. Causa. Mais alguém queira opinar, por favor? Vamos participar, galera. Vamos lá. Maurício, tu que está chegando hoje, dá a tua opinião. Eu acho que causa, né, professor? A produção dele vai acabar fazendo ela industrializada, ela não é natural, ela tem que causar algum efeito negativo no meio. Tá certo você e tá certo as tias, Maurício. O que acontece?
A única diferença, galera, praticamente a única diferença em relação à poluição do biodiesel, vamos chamar de diesel de oleaginosos, diesel de oleaginosos, e o diesel de petróleo, tá? É que o petróleo é uma matéria, é um combustível não renovável. E o biodiesel, ele é retirado do soja, da canola, como eu falei, que pode ser, obviamente, renovável com o plantio recorrente e anual, né? Eu acho que daqui 30, 40 anos, essa questão da origem do biodiesel também vai ser um problema, porque a população, apesar de em algumas regiões do planeta estar diminuindo, em outros ainda está aumentando. Nós vamos precisar cada vez mais de áreas para plantar alimentos de verdade, né? E não sei como é que vai ficar essa questão do biodiesel. Então, o biodiesel causa, sim, poluição. Antes de continuar, deixa eu dar um bom dia à Poliana, sempre pontual depois das 9. Bom dia, Poliana. Acho que não tá, acho que ela não gostou. Professor, Oi. não entrei agora, minha internet caiu e eu voltei. Tá bom, Já estava então. na aula. Mas eu não poderia perder essa oportunidade, né? Eu defendo, professora. Ela tá desde as 8h30 falando no nosso grupo. Ela tá acordada. Tá bom. Tá. Ei, Poliana, nós temos que torcer para nós podermos nos reunir para fazer o PL, né? Ou eu faço de novo o molho de cachorro-quente. Eu acho que desse ano o professor vai ser cada um na sua casa, pelo jeito. De repente até o final de junho, né? Galera, continuando. Esses efeitos naturais, que são a liberação de gases na atmosfera, tá? Aconteceu algo milhares de vezes pior como o Monte Pinatubo nas Filipinas, galera. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso aí. E eu gostaria, quando vocês tiverem tempo, de ler sobre Cubatão. Cubatão era notícia no Fantástico, na época que o Fantástico era assistido por 80% da população, até por falta absoluta de outras opções. Era conhecido como Vale da Morte, tá? Vocês estão vendo aí a foto? Era bem assim mesmo, viu, galera? Bem assim mesmo. Era terrível a situação da poluição atmosférica em Cubatão, tá? E aí começou... Na verdade, foi o grande case de sucesso de algum tipo de recuperação vou falar área, mas é uma cidade, de uma cidade degradada no Brasil, não é? Mostrando assim, e isso foi há 30 anos já, galera. Cubatão se recuperar hoje ainda continua a mesma cidade industrial enorme de sempre, mas com ar respirável. Aqui nós temos o slide do Monte Pinatubo, que ocorreu na década de 90. Eu gravei esse incidente, que foi 2 anos seguidos que nós tivemos neve em Passo. Não neve assim muito acentuada, mas em 90 e 91 nós tivemos 2 ocorrências de neve. Né? Em 91 foi mais ou menos na Gabriel Badim, foi mais ou menos na mesma época, tá? Que aconteceu a erupção do Monte Pinatubo, tá? Foi a ocorrência mais destrutiva do século XX. Imaginem a quantidade de enxofre liberada na atmosfera, né? Do gás, né? Do dióxido de enxofre. Foi algo assim incrível e que dificilmente vai se repetir, tá? E teve uma contribuição bastante acentuada na diminuição da camada de ozônio, tá? E teve uma queda também acentuada na temperatura. Por que eu relacionei a nevasquinha que nós tivemos em 91? Porque se aventava na época
que aquela inveja